Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho aí embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. What is that orange object? Look how Oh, beautiful. whoa. Oh my God. Whoa, Film just it. don't pop stand too up, much. please. Crouch down and look because you'll block our cameras. Oh, whoa. Oh, here they come. There are two. Whoever's right in the front, if you can kind of just... If you can see what I'm doing, you connect with your palms out like this and your third eye and your heart, making like a tetrahedron. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitam o amor à verdade que os poderia salvar. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Estamos vivendo tempos onde o mistério da iniquidade já está em andamento. E todo aquele que se deixar levar sairá fora do verdadeiro caminho. Deus deixou muitas pistas na sua palavra. E hoje nós vemos muitas coisas acontecendo. O Espírito Santo continua segurando as trevas. A luz continua brilhando. Porém, as trevas estão em crescimento contínuo. A igreja não pode parar, porque o sistema está a 1000 por hora. E tudo indica que só tende a piorar. As notícias nos mostram sempre fake news, ilusões que deixam a massa de manobra carregar uma vida inteira sentada em cima da mentira. Mas nós estamos despertos, guiando a nossa vida, pelo que a palavra de Deus nos ensina, nos guia e nos aponta neste tempo. O mistério da iniquidade assume muitas formas. Essas formas são formas de confusão, que Satanás é mestre. Ele nunca coloca todos os seus ovos em uma mesma cesta. Ele trabalha em muitas direções, em muitos caminhos diferentes. E o mistério da iniquidade está em ação agora mesmo. Existem muitos que acreditam na evolução do transhumanismo, acreditando que podem encontrar algum tipo de eternidade na modificação humana, na modificação da criação de Deus, através da tecnologia. Pense nisso. Vida eterna através da própria tecnologia. E então nós andamos pelas ruas, em shoppings, em grandes centros comerciais e vemos que as crianças e os adolescentes não são mais os mesmos. Isso porque estão completamente tomados pela tecnologia.
como se a tecnologia estivesse penetrando dentro das camadas da sua genética. E cada vez mais, essas modificações vão fazer mais parte das fisiológicas partes humanas. Sim, o ser humano tende a ser modificado cada vez mais. E não é à toa que Elon Musk é muito falado ultimamente. Isso porque ele carrega uma das inovações da evolução do transhumanismo, da evolução e da facilitação que pode ter em um chip no cérebro. Claro, existem muitas coisas boas desta evolução, não é mesmo? Sim, mas por detrás disso se encontra a vontade humana igual que existiu em Nimrod de alcançar a Deus, de alguma forma conseguir realizar os feitos que apenas o Deus poderoso consegue fazer. Se isso é errado, sim, porque por detrás disso se encontra uma competição com o próprio Pai, enquanto que a vida eterna é só Deus quem nos dá. A imortalidade nós só conseguiremos quando tivermos corpos glorificados após a volta de Cristo Jesus. Nós temos também em andamento a ideia da panspermia, que é a ideia de que existe vida extraterrestre, e passam a acreditar em OVNIs, e que eles semearam vida aqui na Terra, e desta forma existe um afastamento maior ainda na grandeza e na origem da Terra descrita em Gênesis. Então essa doutrina que eles têm ensinado sobre os OVNIs aqui na Terra, que eles plantaram sementes aqui na Terra, que tudo começou através de extraterrestres. Isso é blasfêmia. Nós precisamos entender que servimos a um Deus poderoso e Ele tem visto todo esse mistério da iniquidade sendo operado de diversas formas. E é isso que Satanás faz. Ele vai colocando seus ovinhos em diversas situações. Ele não age apenas em uma doutrina. Ele vai armando o seu terreno em diversas formas que os seres humanos acreditam. E desta forma existe um afastamento real de Deus. As pessoas passam a se ligar em outras doutrinas, ou por facilidade, ou por fascínio, ou por acreditar em algo que convença-as mais do que a própria palavra de Deus. O problema é que elas não vão até a palavra para ver se realmente isso foi escrito pelo Espírito de Deus, pelos homens inspirados pelo Senhor. E então existe aí um grande engano levado por esse mistério da iniquidade. Depois nós temos hoje outra situação que está em andamento chamada CRISPR-Cas9. Nada mais é do que a edição de genes, modificar a criação de Deus. Tanto é que eles têm feito filmes com a união de animais com humanos. Isso não é por acaso. Eles estão testando inúmeras possibilidades. Quando nós lemos Daniel 2:43, diz: "E enquanto tu viste ferro misturado com barro lamacento, eles irão se misturar à semente de homens. Porém, eles não irão aderir um ao outro, assim como o ferro não se mistura. E nos dias destes reis, o Deus do céu irá erguer um reino, o que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo. Porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos e permanecerá para sempre." Ou seja, Deus não se agrada de certas uniões. Existem junções que não foram feitas para acontecer. E Satanás está brincando com as pessoas, seduzindo-as, fazendo com que elas desejem mais e mais. E isso tomou conta da ciência. O mistério da iniquidade colocou os seus ovinhos por detrás de poderosos, por detrás de grandes cientistas, sim, na intenção de desvincular muitos do reino de Deus e fazer com que esta sedução leve inúmeras pessoas a acreditar em situações como essa, onde a genética é completamente modificada e, mesmo assim,
A vida continua, não é mesmo? Longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor. Essa é a ideia que Satanás anseia que todos acreditem. A única criatura que é para ser a imagem de Deus é o homem, o ser humano. Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Deus anseia ter um relacionamento com os seus filhos, e este foi o propósito do Senhor desde o Éden. Porém, Satanás vem desde aí, tentando retirar essa inocência do homem. E, através de Adão, penetrou na humanidade com o pecado, retirando este relacionamento. Mas o nosso Deus foi aquele que fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e soprou em suas narinas, para que ele viesse a se tornar uma alma vivente. Mas Satanás estava lá esperando. Isaías 14, versículo 12, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado à terra, que enfraquece as nações. Porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte, eu ascenderei acima das alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu serás derrubado ao inferno, para os lados do abismo. Satanás sempre esteve ao redor procurando saber como destruir a criação de Deus. Como ele poderia destruir a imagem e semelhança do Senhor. Mateus 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Satanás vai seduzir e depois jogar fora. Ele vai abusar das pessoas. Apenas isso que ele faz. Ele engana para ganhar a pessoa. E quando está ganho, ele joga fora. Ele não tem interesse na vida das pessoas. Ele não ama as pessoas que ele ganha. Pelo contrário, ele está sedento para destruir mais almas, longe de Cristo Jesus. Nós vemos em Ezequiel 28, 16, por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecaste, por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, e diante dos reis te coloquei, para que te contemplem. Então tu contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei sair um fogo do teu meio, ele te devorará, e te trarei as cinzas sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplam. Todos os que te conhecem entre as pessoas ficarão espantados de ti. Tu serás um terror e nunca mais existirá. Como Satanás sabe que o destino dele já é fadado ao fracasso, ele justamente quer levar mais pessoas com ele. Este é o cúmulo do egoísmo. Ele quer ser igual a Deus, mesmo sabendo que não consegue, porque ele sabe o final da história. Satanás conhece as Escrituras. Então, já que ele não consegue, ele quer levar mais pessoas a este desvio que ele também teve. Então, ele seduz outras pessoas para caminharem junto dele. Efésios 2, ele vos concedeu a vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E então chegará o tempo em que ele será lançado em uma prisão, como descrito no Apocalipse 20, versículo 2.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, já que ele sabe o destino dele, como ele pode destruir você? Qual é a maneira de Satanás encostar nos seres humanos? É justamente destruindo a imagem de Deus em você. A imagem que Deus colocou, do próprio Deus, nos seus filhos. E desta forma, confundindo a autoestima, a autoimagem, a sua identidade, ele consegue ganhar mais seguidores. Perceba como cada vez mais os animais são exaltados no nosso meio. A inteligência artificial em grande crescimento. Então as mudanças estão cada vez mais drásticas. Nos últimos 20 anos nós tivemos mais mudanças do que nos últimos 400 anos. Tudo está mais acelerado e permanecerá desta forma. Está cada vez mais difícil criar os nossos filhos, olhar para a frente. Está cada vez mais difícil olhar para o seu lado, até na rua. Isso porque você vai ser sempre surpreendido com influências malignas de Satanás. Sim, mas não devemos apenas olhar para isso e nos escandalizar. Pelo contrário, devemos estar cientes de que isso tudo faz parte do mistério da iniquidade. E ele está operante, ele está em seu auge de produção de pecado, de iniquidade, de malignidades. As obras da carne estão completamente afloradas na mídia, nos artistas, em globalistas, em governos. Sim, essa é a maneira de Satanás distribuir os seus ovos de iniquidade, para que o mundo esteja sendo preparado para a chegada do anticristo, para a chegada da grande tribulação. E nós estamos cientes de que tudo isso está sendo avisado nas Escrituras. Nada disso passa desapercebido. Nós não somos surpreendidos com um ladrão que virá momentaneamente. Não. Nós estamos bem atentos, sim. E pedimos ao Espírito que esteja nos trazendo esta atenção, porque é Ele que nos traz. Nós não somos nada, somos eternos pecadores. Mas Deus nos dá uma segunda chance, através de Cristo, de vivermos esta vida com Ele. Uma vida com um propósito, o propósito de trazer o reino de Deus para a terra, em meio às trevas. Romanos 8, versículo 38. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Efésios 3, versículo 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Não podemos desanimar, não podemos perder o rumo da nossa vida porque o mundo está perdido. Pelo contrário, temos que traçar um caminho mais reto, mais estreito, mais determinado. O foco precisa estar mais nítido. Se preciso, compre óculos, para que você possa enxergar melhor. E não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque os tempos são difíceis. Caso você se perca no caminho, talvez você não consiga achar o caminho de volta. E será que você está disposto a pagar o preço de seguir uma vida ao lado dos caminhos de Satanás? Será que você está disposto a pagar o preço do pecado que vai levá-lo à morte, primeiro espiritual, mas física? E depois, eterna, uma morte que você nunca mais poderá voltar atrás. Efésios 6,12, portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as testas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.